Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam aí, fazendo aí as suas metas, o seu dia a dia, fazendo aquilo que tem que ser feito. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre processo. Sabe a frase? Só vive o propósito, quem suporta o processo? É isso aí, é exatamente isso que eu quero falar. Ah, mas de novo esse assunto, todo mundo fala sobre isso. Sim, de novo, mas eu não tô aqui pra romantizar o processo não, viu? Porque o processo ele não é fácil. Não é pra ser romantizado, né? Falar, ai que lindo, ai que delícia, quero passar. Não, gente, não é assim. Pelo menos eu não me sentia assim quando eu estava passando pelo meu processo, né? Você tem vontade de sumir, você tem vontade de largar tudo, se isolar. Tem dias que você não tem vontade de levantar da sua cama, tem dias que você tem vontade de ficar lá, abandonado, jogado às traças, como dizem. Então, assim, o processo ele é muito desafiador, né? Realmente, só quem vive sabe. E cada um tem o seu processo, né? Cada pessoa tem um jeito de passar por uma turbulência, cada pessoa tem um jeito de enfrentar a sua situação. Só que ele não é fácil. Existem etapas, às vezes você vai estar assim, e aí? O que eu vou fazer? Né? E aí? Como que vai ser? Eu não quero saber de mais nada, sabe? Você tem vontade de realmente, e parece que todo mundo te abandona, tá? Parece que até Deus, às vezes você se pergunta até se Deus tá com você, porque parece que todo mundo te abandona, parece que some as pessoas do mapa, ninguém te manda uma mensagem, você parece que não tem um amigo ali. Mas não é isso, tá? Não é isso. Deus jamais... Sabe aquela frase? Eu gosto muito. Aquela frase que fala assim, não sei se vocês já ouviram, mas fala assim, durante uma prova, o professor fica em silêncio. Só que isso não quer dizer que ele não tá na sala de aula, né? Todo mundo que já estudou, fez prova, sabe. O professor, ele não sai da sala de aula durante a prova, ele fica lá. Só que ele fica em silêncio. E é exatamente como acontece com Deus. Não quer dizer que Deus não tá na sua vida. Só que ele simplesmente está em silêncio. Não quer dizer que ele não está ali com você e pra você. Ele simplesmente está em silêncio porque você precisa passar por aquilo. Você precisa crescer naquilo. Você precisa se tornar uma nova pessoa, né? Então você precisa enfrentar o seu processo. Só que ele realmente é um processo muito doloroso, né? Tem dias que você, só tá existindo ali, só tá respirando. Então, e são fases. E só que quando você olha, você fala assim, acabou, eu passei. Ou nossa, aquilo que parecia ser o fim do mundo, hoje já eu consigo lidar de uma outra forma. Então isso vai te amadurecendo, né? Hoje eu olho para trás e coisas que às vezes acontecem comigo que eu lidaria de uma certa forma, hoje eu lido de outra forma. Eu sei lidar de uma outra forma. E aí eu falo assim, nossa, olha, eu lidei diferente com isso, eu lidei diferente com essa situação. Assim, né, às vezes uma pessoa muito explosiva, que às vezes alguém falaria alguma coisa, ela na hora já rebateria, já ia virar aquele fuá. Não, você simplesmente se cala e tá tudo bem. E passou, né? Às vezes é aquilo, você quer ser feliz e não quer ter razão. Você só quer ser feliz e tá tudo bem. E ignorem o cachorro, tá, gente? É o dia inteiro assim. Mas, enfim. E aí você fica naquela coisa, naquela dificuldade, naquela situação, e parece que você não vai romper, e parece que nada vai dar certo, enfim. E aí, um tempo atrás, né, eu tava passando por um processo muito complicado na minha vida, e aí eu decidi tatuar no meu braço, bem visível, a frase, só vive o propósito quem suporta o processo. E aí naqueles dias que o negócio tá pegando, eu olho pro meu braço, eu leio a frase e isso me motiva. E outra coisa também, todo mundo acho que conhece a história de Daniel, né, que ele foi na cova dos leões, Deus livrou ele e tal. É uma história linda, né, muito inspiradora. Porém a gente se esquece de um pequeno detalhe. Deus não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel na cova. Vocês estão vendo a diferença? Não foi ele foi pra cova, mas foi na cova.
Lá dentro da cova, rodeado de leões, Deus livrou ele. O que Deus fez? Fechou a boca dos leões e nada aconteceu com ele. Então, vocês notam a diferença? Então, Deus, muitas vezes, ele não vai nos livrar do problema. Ele vai nos livrar no problema. Tá? Então, é no problema que você vai crescer, é no problema que você vai amadurecer, é no problema que você vai frutificar. É muitas vezes no problema que você vai se achegar mais para Deus. Entendeu? Tem também uma passagem, agora eu não me lembro onde tá, mas fala... se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Então, não quer dizer que você não vai passar. Ele tá falando se você passar. Então, o se quer dizer que você corre o risco de passar, não é mesmo? Então, se você passar, isso não vai te acontecer. Você entendeu? Se você passar, eu vou estar com você. Não quer dizer que você não vai passar. Gente, o que seria das nossas vidas se não tivesse o problema? Né? Olha para trás, vê tudo que você já passou e vê quem você é hoje. Você amadureceu, você cresceu, você hoje sabe lidar com as situações de uma forma melhor, não é? Então, assim, não quer dizer que a gente não vai ter problema, não quer dizer que Deus não tá fazendo, não quer dizer que Deus não está com a gente, não quer dizer que Ele não quer nos curar, Ele quer sim, porém, tem coisas que é necessário que a gente passe. Jesus não morreu na cruz, ele não passou por tudo o que precisava ser passado, ele não passou pelo Calvário, ele não passou pela crucificação, ele não foi chicoteado, ele passou. Esse era o processo de Jesus, esse foi o processo de Jesus, ele passou e venceu. Então a gente não quer dizer que a gente não vá vencer, ou que a gente não vai ter problema. A gente vai passar, mas a gente vai vencer, não é mesmo? Então eu quero deixar isso para vocês hoje, né? Essa palavra, que Deus falou muito comigo isso, né? Não quer dizer que a gente não vai passar, mas quer dizer que Ele vai estar com a gente. Então, no meio da tormenta, no meio da tempestade, lembre-se disso. Deus não tá te livrando da tempestade, Ele tá te livrando na tempestade. Tá? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ontem eu postei um versículo, e esse versículo me marcou muito, e eu vou ler hoje ele de novo. Ele tá lá em Isaías 55, 8 e 9. Fala assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Gente, o pensamento de Deus, ele vai muito além. O nosso pensamento é limitado. Nós somos limitados. Deus não. Deus não é limitado. Tá? Então, não limite Deus dentro da sua limitação. Você é limitado em algumas coisas. Eu sou limitado em algumas coisas. Mas Deus não. Deus não é limitado. Os pensamentos dele não é limitado. O caminho dele não é qualquer caminho. Então, ele tem mais pra gente. Só que o que a gente precisa? Nós precisamos curar os nossos pensamentos. Aquele pensamento de fracasso, aquele pensamento de eu não consigo, aquele pensamento de eu não vou vencer, tá? Então, nós precisamos curar isso aqui, ó, na nossa mente. Então, por isso que a gente fala corpo, alma e espírito. Tudo tá ligado e a gente tem que cuidar desses três. Porque curando os nossos pensamentos, curando as nossas emoções, vamos ser pessoas melhores. Não quer dizer que a gente não vai passar pelo problema, mas a gente vai sair uma pessoa melhor, a gente vai conseguir vencer. Quando vier aquele pensamento, ontem aconteceu isso, né? Vou falar aqui, de você se sentir incapaz e tal, e eu falei, não, eu sou filha amada de Deus. Se olha no espelho e fala, eu sou filha amada de Deus, Deus tem pensamentos bons ao meu respeito, Deus tem mais pra mim. E é isso, gente, não se resolve, não é um passe de mágica, tá? Que você estrala o dedo, ai, tudo acabou os problemas. Não, a gente passa pelo processo, a gente vai estar no meio do processo, mas quando você olha pra trás, você vê que aquilo que antes pra você era terrível, era uma tempestade, era um fogo, hoje você já lida de uma forma diferente, hoje você sabe lidar. Né? Então, como estamos lidando com as nossas tempestades? Fica aí esse pensamento, como a gente tá lidando com isso, tá? Então era isso que eu queria deixar hoje aqui pra vocês, tá joia?
curte, compartilha, comenta.